Olá pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o poder da criatividade. Então nós vamos começar a pensar em o que é ser criativo. Criativo é diferente de inovação. Quando pensamos em criatividade, ligamos o quesito à arte, criação ou invenção. Então vamos começar a pensar que ser criativo é eu criar algo que ainda não exista, ou inventar alguma coisa que ainda não exista. Inovação é quando eu inovo algo que já pré-existe e eu só acrescento algo para que ele possa ficar diferente. A criatividade se tornou um dos principais requisitos das empresas. Um colaborador criativo pode somar de muitas formas com a organização. Eu sei que existem algumas empresas que, na hora da entrevista com os candidatos, eles pedem para vocês criarem alguma coisa, seja algo que tenha a ver com a empresa, ou seja algo que não cale muito com o que a empresa vai lhe proporcionar em produtos. E aí, nós temos que utilizar da nossa mente para poder criar algo que chame a atenção do pessoal do RH. Não é muito fácil a gente trabalhar com a criatividade quando nós não estamos habilitados a fazer isso diariamente. Por isso, eu recomendo que vocês comecem, então, a utilizar um pouco da mente de vocês para serem criativos e se de repente surgir esse trabalho em uma entrevista, vocês já vão estar aptos a desenvolver. Aprender a gerenciar um conflito, por exemplo, é sinal de criatividade. Então, a gente pode começar a pensar que eu trabalho em uma empresa onde eu tenha um cargo de gerência, de supervisão, de líder, e eu preciso criar algo para gerenciar os conflitos que existem entre os colaboradores. E eu vou conseguir entender que um bom líder, ao invés dele colocar mais fogo, ele apaga o incêndio. De que forma? De forma criativa, que não fique desmotivado nem a parte A e nem a parte B. As pessoas, de forma geral, estão acostumados com a primeira solução que lhe vem à cabeça, ou simplesmente aquela alternativa que parece mais fácil e que provavelmente poderá solucionar o problema de forma temporária. Quando as pessoas não são criativas e elas gostam do mais fácil, então elas não colocam a cabeça para pensar. E quando surge algum problema ou quando elas têm que dar solução a alguma coisa que está acontecendo, eles não utilizam da criatividade para poder chegar a um consenso. A primeira ideia que aparece na cabeça é exatamente aquilo que eles fazem. Isso, de repente, pode dar na sorte de dar certo, mas, por outro lado, pode acontecer também de resolver o problema por um determinado momento só, e depois começar a vir à tona aquele conflito novamente. A pessoa criativa, ela começa a pensar em planos. Planos A, planos B, plano C, e ela é persistente naquilo. Se não deu certo o plano A, ela envolve o plano B. Se não deu certo o plano B, ela vai para o plano C, mas ela persiste até que aquilo que ela almeja realmente aconteça. É muito importante ter outras opções para a solução de problemas, e essas alternativas vêm com a criação. O que é o criar? É o inventar. É o você fazer algo que
vá de encontro com algo positivo dentro da criatividade. Então, eu não preciso, quando eu tenho alguma coisa para fazer, já fazer aquilo que vem na cabeça. Por exemplo, eu preciso resumir um determinado livro. E o que vem na minha cabeça? Vou no Google, pego lá resumo do livro tal, dou Ctrl+C, Ctrl+V, imprimo e passo para o professor. Essa é uma opção mais fácil. Mas o que eu posso fazer? Pensar em outras opções. Ler realmente o livro. Ler é sinal de pessoas criativas. Ou então conversar com alguém que já leu o livro e em cima disso eu montar o meu resumo. Ou de repente eu ler no Google mesmo o que fala do livro e eu criar o resumo em cima do Google, mas não simplesmente fazer o que é mais fácil, pegar o resumo que eu já tenho pronto, simplesmente copiar ou copiar e colar em uma folha para impressão. A criatividade é nata. Tem pessoas que têm essa facilidade, brincam com sua imaginação e acabam criando coisas ou buscando soluções jamais pensadas. Tem pessoas que elas têm uma facilidade muito grande em criatividade. E aí a gente pode começar a pensar quem desenha, acaba sendo criativo, começa a desenvolver alguns desenhos, alguns riscos, como eles falam, né? Que jamais nós pensaríamos que chegassem àquele ponto. Tem pessoas que são criativas na forma de fazer comida, começam a fazer pratos diferentes, brincam com a criatividade. Como fala aqui, brincam com a sua imaginação, como se estivesse fazendo as coisas primordiais do dia a dia. Mas é importante ressaltar que não é porque você não nasceu com essas características tão fortes que é impossível você se tornar uma pessoa criativa. A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, porém requer dedicação. Eu acredito que qualquer pessoa pode ser criativa. O que é necessário, primeiro, é você começar a trabalhar a sua habilidade naquilo que você acha que é capaz de criar, de inventar. E em cima disso, você vai ter que ter um determinado tempo. É você se dedicar. Por quê? Porque quando eu quero criar alguma coisa, eu acredito que não vai ser de primeiro que eu vou conseguir fazer dar certo. E então eu preciso começar a ficar hábil naquilo. Não deu certo desse jeito, eu faço do outro. Não deu certo desse outro, eu faço do outro. Até que ela possa ser 100% desenvolvida de acordo com o objetivo que eu estava propondo. Mas isso vai querer um tempo de dedicação. E quanto que é esse tempo? Não podemos afirmar o tempo, mas é aquele tempo que eu utilizo com coisas de terceiros, por exemplo, ficar na internet, ficar no WhatsApp, e eu utilizar desse tempo para eu poder chegar naquilo que eu realmente quero. Um fato importante, quando nós falamos de criatividade, e a gente consegue perceber que não dá certo a pessoa criativa, é quando ela já desiste de primeiro. Então ela viu que aquilo não deu certo naquele determinado momento, aí ela acaba desistindo e fazendo com que a criatividade dela passe batido. Dentro dessas habilidades, quando nós falamos em você fazer algo que requer um determinado tempo, nós precisamos então começar a pensar de forma concreta. Eu quero ser uma pessoa criativa? Se sim, então eu vou ter que começar a trabalhar as minhas habilidades. O que eu sei fazer de bom? E em cima disso, começar a me dedicar o tempo necessário para que aquilo de repente se torne algo que vá de encontro com aquilo, com as minhas necessidades.
Uma criatividade, de repente, pode fazer com que você abra o seu próprio negócio. Uma criatividade pode fazer com que você seja muito bem sucedido dentro de uma empresa.